Ótima tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa página Ideias para Ajudar Cubatão, nesta quarta-feira. Estamos hoje aqui com o professor Michael Santos, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido PSOL, professor nas redes municipais de Cubatão e Santos. Em 2016, concorreu a candidato a vice-prefeito de São Vicente com o Caio Amado, obtendo aí a surpreendente marca de 48.641 votos, gastando em torno aí de R$15 mil, ficando apenas a 801 votos no segundo turno. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado. Quero primeiramente dar uma boa tarde a todos os ouvintes, espectadores da página Ideias para Ajudar Cubatão. E tenho certeza que vai ser uma conversa bem agradável e que a gente vai ensinar e aprender um pouquinho aqui hoje. É isso aí, muito bacana. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Michael, como que você enxerga o momento político nacional, regional, dos representantes eleitos atuais? Você acha que o nível está bom? Não, eu acho que o nível está muito ruim. Qualquer pessoa que acompanha a sessão de vereadores da sua cidade, vê o que acontece na Assembleia Estadual ou na Assembleia Nacional, vê o quão ruim, o quão despreparados estão os nossos representantes. Eu também entendo que isso é um reflexo desse distanciamento que a gente vê ocorrer, não só no Brasil, mas no mundo todo, da sociedade e da política. Há um distanciamento, as pessoas não se veem mais enxergadas em partidos políticos, na instituição se desacredita. É só ver, por exemplo, o índice de abstenção e voto branco nulo nas últimas eleições. E acho que é um fenômeno no mundo inteiro, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um candidato que ninguém acreditava acabou sendo eleito, um outsider que a gente chama. Isso se repetindo em várias partes do mundo, é um reflexo desse descontentamento, porque a política não tem mais transformado a vida das pessoas. Você pega no Brasil, por exemplo, os últimos 30 anos, que grande transformação algum político conseguiu fazer, né? Teve ali uma inclusão social dos governos Lula, mas que rapidamente o desemprego comeu, tudo. Sim. Não tem uma grande transformação na sociedade, né? E se a política não transforma a vida das pessoas, elas vão se preocupar individualmente com a sua vida, com o seu cotidiano. Deixa de se importar, né? Deixa de se importar, com o exatamente. Coletivo, o que é muito ruim para o futuro da democracia e da nossa sociedade, do compromisso, né? A gente tem esse modelo de sociedade de democracia porque quem o criou lá no século XVIII entendia que era o melhor para construir a igualdade social. Sim. A democracia que não constrói a igualdade social, que é o parâmetro da sociedade, ela não serve para nada. Não tem sua utilidade, né? Ela perde essa principal base. E a gente, infelizmente, caminha para perder isso. Essa falsa sensação que estamos em democracia mas não, na prática não. Bem é desigual. Só ver, por exemplo, no Brasil, o tanto de reeleição que tem tido nas últimas eleições. A cada ano, mais pessoas são reeleitas. Sim. Tem a sensação de que a política está pior, mas as pessoas são reeleitas. Olha a contradição aí, né? Se a democracia funcionasse de fato, teria renovação. Sim. Ainda mais no Brasil, junho de 2013, esses protestos que tiveram. Mas tem uma dificuldade muito grande de alterar a ordem, né? Que ela se blinda para proteger os interesses de uma casta. É isso aí. Em outras entrevistas, a gente sempre pergunta para o nosso convidado qual que é a dificuldade de entrar num consenso aí para os nomes da cidade ou da região para conseguir o apoio local. Aqui em Santos, em São Vicente, você que trabalha aí, você tem um contato com 3 cidades, sim, né? Sim. Santos, São Vicente e Cubatão. Você vê que em todas as cidades tem essa falta de consenso? Sim, acho que assim, historicamente a Baixada Santista ela acaba elegendo menos representantes do que ela pode eleger, né? Sim. A gente tem hoje um deputado federal da região, que é o Papa, e 3 deputados estaduais, mas já teve outras gestões que tinha 0, 1. Isso mostra a dificuldade, né? A gente tem aí quase 3% do eleitorado do estado de São Paulo e poderia ter mais representações. Eu acho que assim, isso casa um pouco com a salada de frutas, que é a política nacional. Então você pega, por exemplo, em Cubatão, o PSB, que é base de apoio do candidato do PSDB, a nível estadual, nessa eleição, eles estão cada um num flanco e se degladiando, né? Só você vê o que os 2 candidatos dizem, um falando mal do outro, eu até brinco, que nesse sentido eu concordo com os 2. Então isso reflete que não tem aí essas identidades para se lançar o mesmo candidato, né? Cada grupo político quer lançar o seu candidato, há dispersão de votos, outras vezes tenta trazer alguém de São Paulo para cá, né? O que o PT, por exemplo, está fazendo, vai lançar até uma federal, mas não tem nenhum candidato a deputado estadual do PT, né? Que sempre elegeu deputados estaduais na região, meio que abriu mão disso, né? Nessa questão.
tentando concentrar e eleger um deputado de fora. E quem acaba sendo prejudicado é muita região, né? É tanto que, Essa assim, representatividade. essa representatividade, ela na prática tem reflexos no quanto de transferências que são tragas para a cidade. Recomendo muito aí para quem está assistindo a página acompanhar os escritos de um cientista político e também uma pessoa que manja muito de gestão pública, entende muito, que é o Rodolfo Amaral. E ele tem mostrado como a nossa região tem perdido verbas por causa disso, né? E aí, teoricamente, não deveria sê-lo, né? Porque essas pessoas, elas falam tanto da representatividade que o PSDB teria trago para a cidade, mas na prática não é isso que tem ocorrido quando a gente vê isso em uma região que é dominada pelo PSDB hoje em dia, né? Então, até essa suposta facilidade de acordos a nível estadual e federal, na prática não ocorre. É isso aí. Por que você optou, Maico, pela esfera estadual ao invés da federal? Tem, assim, dois motivos, né? O primeiro deles é que, assim, acho que a candidatura, ela serve a vários propósitos. Um deles é fortalecer esse projeto regional que a gente tem com a Rede de Sustentabilidade e com o Caio, né? E o Caio vai sair candidato a deputado federal. Sim. E eu a estadual, que eu acho que é muito importante que a gente consolide novos nomes e também, tanto o pessoal quanto a Rede, dois partidos que não fizeram parte desses últimos 30 anos de governo, né? Que eu sempre acho que a gente tem que ter um projeto político que ele seja aliançado nas três esferas de poder, né? Sim. Não adianta nada eu estar sempre criticando os governos do PSDB e do PT e a nível regional estar aliado a esses partidos. Então acho que a Rede e o pessoal tem essa diferenciação e isso ajuda bastante. E também acho que a Casa da Educação, acho que o Estado de São Paulo é responsável pela educação, eu enquanto professor creio que posso ajudar nesse combate a um desgoverno que tem destruído a educação pública a nível estadual e, consequentemente, na nossa região aí, né? Sim. A gente está falando aqui de mandato e tal. Um assunto que foi bem debatido no dia 9, último dia 9, no debate presidencial, né, foi sobre os privilégios aí da classe política. Uhum. E outras classes também do funcionalismo, que é o militarismo, né? Alguns funcionários públicos de uma esfera maior e tal. O que fazer para combater esses privilégios dos políticos? Eu acho que, assim, primeiro, as pessoas que se candidatam, elas têm que ter um compromisso de ser contra diversos privilégios que se tem aí. Por exemplo, um deputado estadual em São Paulo, ele ganha cerca de R$24 mil. É um pouquinho mais de R$24 mil. Se a gente for comparar com a média de quem vive do seu trabalho acelerado no Brasil, isso coloca o deputado entre os 0,5 que mais recebe. Né? Ninguém recebe R$24 mil. Quem recebe? Que profissão recebe? Pouquíssimas, né? Então acho que quem se candidata tem que ter esse compromisso de não aceitar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, tenho esse compromisso. Eu não sou político, eu me coloco como possível construtor de um projeto político. Consequentemente, eu acho que eu não devo receber o salário de um político. Eu devo continuar recebendo o meu salário de professor. Foi para isso que eu trabalhei, foi para isso que eu me formei, passei em concursos públicos. Então, não vou aceitar a diferença de salário, que hoje vai estar na casa aí dos R$15 mil, entre o que eu recebo hoje e o que eu recebo um deputado. Vou doar para causas. Não vou aceitar, por exemplo, a verba de gabinete, usar toda a verba de gabinete. No estado de São Paulo, o deputado estadual ele pode usar uma verba de gabinete maior do que o deputado federal. São cerca de R$120 mil para contratar funcionários. A média no estado é 80 mil. A LESP, né, que é a Assembleia Legislativa, ela é, por estado, uma das mais caras do mundo, mais cara do que os estados muito ricos, como a Califórnia, nos Estados Unidos. A gente pergunta, se os nossos políticos recebem tão bem, eles fazem um serviço tão bem para receberem isso? Não é o que passa. Não é o que passa, não é a minha ideia. Então acho que a gente tem que ter esse compromisso de não aceitar. Não aceitar a aposentadoria especial por ser político. Esse é o primeiro compromisso, mostrar na ação, na sua praxis, que você não aceita isso. Porque eu acho que não é só uma questão moral, você está sendo moralista. Não. Porque a partir do momento que você tem esses interesses, né, se eu aceito um salário muito maior do que eu recebo hoje, eu vou deixar de morar onde eu moro, vou deixar de ter a moto que eu tenho. Isso vai influenciar a minha consciência e o meu dizer. Não adianta você imaginar que não. E, usando esse tipo de dinheiro, a gente vai não usar dinheiro porque deve, né? Recentemente a gente viu os ministros do STF, que já são os que mais recebem no mundo inteiro, aumentarem o seu salário em 16%. O mesmo STF que deu ganho de causa para o Estado de São Paulo não pagar o piso. Então o STF entende que o Estado de São Paulo não precisa pagar o piso. Está falando o mínimo que um professor deve ganhar, que é 2.450. São Paulo recebe menos. O STF deu ganho de causa para continuar pagando menos.
e ao mesmo tempo eles aumentam o seu próprio salário. Isso é um absurdo. Então, é um absurdo, é uma questão que a gente tem que É um absurdo. colocar Qual a área de contra. atuação que você acha primordial hoje, assim, na esfera estadual, né? Já que você é candidato estadual. Como que você acha que pode melhorar? Qual é o seu nicho? Eu estou estabelecendo aí 4 grandes questões para o meu mandato. Primeiro, da educação. Sim. Eu sempre bato, né? Telespectador já ouviu aí. Quem já ouviu um candidato falar, por exemplo, que ele não valoriza a educação? Todo candidato diz que valoriza a educação. Mas na prática, vamos ver, valoriza como? Quanto que ele paga para o seu professor? Qual é a estrutura física da escola daquela cidade? Eu, por exemplo, gosto muito de tecnologia e eu tenho que usar o meu sinal de internet nas escolas de Santos e de Cubatão que eu trabalho, porque não há um sinal de internet em que eu possa passar um site online, um quiz, algumas coisas para responderem online ali. Quando posso, baixo um vídeo, porque se depender da qualidade da internet não vai passar, baixo o vídeo na minha casa, levo para a escola e não coloco. Muitas cidades, por exemplo, da região não consideram um inspetor de alunos, secretário de escola, a merendeira como profissionais da educação. Eles têm nível de formação fundamental e médio. Então isso mostra como que na prática a educação não é valorizada no nosso país. Então essa é a primeira. A segunda, a gente vive num momento em que não há oposição nas câmaras como um todo. Há um projeto de poder muito grande, um governante ganha. Vamos pegar, por exemplo, 2 exemplos aqui da região que teve troca de governo. São Vicente e Cubatão. Sim. Em teoria, o candidato da oposição venceu. Você pega os vereadores que eram em situação com um candidato, a oposição vence e ele continua sendo situação com outro candidato. Isso é absurdo. Isso é totalmente contrário. Não é nem saudável, não é nem saudável para a democracia. Sim. É o que acontece no estado de São Paulo. A Alesp é um puxadinho, infelizmente, do PSDB. E só quem perde é a sociedade com isso. Então acho que a gente tem que ter um projeto de fiscalização e caso nossa candidata ao governo não ganhe ou seja eleito, seria oposição aos outros representantes que não entendem o que seria seu feitio. O terceiro é a defesa do serviço público. O povo brasileiro usa serviço público, principalmente em 3 esferas: educação, saúde e segurança pública. Né? Sendo que uma delas, a segurança pública, por exemplo, tem até limitações da esfera privada do que você pode fazer. Né? Os agentes públicos, na sua grande maioria, por lei, são agentes concursados, PM Sim. e policial civil. E a gente estima, e não a gente estima, né? Na verdade é dado do próprio IBGE que cerca de 80% da população usa ou a saúde ou a educação pública. Então é onde o povo está, a gente tem que oferecer devido à crise, né? A Sim. crise que vem no Nos país últimos anos aí, aumentou bastante. Eu andei pesquisando realmente. O pessoal que tinha plano de saúde acabou cancelando e optando por usar o SUS. A mesma coisa na educação. Muitas pessoas que tinham filho em escola particular transferiu para a escola pública, porque né, entre comer e pagar plano médico e escola, acaba comendo. Então a gente tem que ter essa defesa do serviço público. E um outro e um último, a gente tem que... a nossa região, ela cresceu historicamente desde o século XIX com o Porto de Santos e depois, no início do século XX, com o polo industrial de Cubatão. O Porto de Santos continua sendo o maior do país, mas o polo industrial ele não tem mais o peso que tinha antes. O Brasil se desindustrializou nas últimas décadas. Sim. Consequentemente, a gente tem que ter um outro projeto de desenvolvimento para a cidade. Acho que é fundamental a gente discutir isso. Por exemplo, o ecoturismo. A gente tem uma das maiores áreas verdes preservadas de Mata Atlântica e não explora praticamente nada. Né? Enquanto a gente for citar bons exemplos, aí, que eu acho que sempre tem, a região de Teresópolis, ali no Rio de Janeiro, serrana, que tem a famosa Serra dos Órgãos, recebe turista do mundo inteiro para fazer trilhas, conhecer as cachoeiras, coisa que a gente poderia fazer, não faz. Um polo de tecnologia, a gente está perto de São Paulo, a gente tem uma boa infraestrutura, startups, empreendedorismo, né? BH já é assim, São José dos Campos já é assim, a gente tem que discutir um novo modelo de desenvolvimento para a cidade, porque o industrial com a área portuária não tem mais como crescer como cresceu nos anos 60, 70, 80 e início dos anos 90. Sim. Desde os anos 90 ele vem caindo e vai continuar caindo porque é um processo mundial. Automatização, também, exatamente. Sim. A 4ª revolução industrial agora. Sim. É isso aí, bacana. No último dia 1º, a gente teve no Encontro Bora falar de saúde, né, em São Vicente. A gente ouviu bastante relatos aí do pessoal da área da saúde se queixando da forma de gestão hoje da saúde pública, né? Porque está na mão de gente descompromissada, a proliferação das OSs e das OCIPs. Qual a sua opinião sobre isso? Como que a gente pode melhorar, Maicon? Eu acho que, assim,
primeiro, maior compromisso com o dinheiro público. Acho que as OCPs e as OS, elas surgiram ali no final dos anos 90 para dar agilidade a questões que às vezes o Estado burocratiza demais. Sim. Né? Então tem a questão, às vezes, de contratar um funcionário, uma demanda flexível, etc. Para isso que surgiu o OS. Nos últimos 15 anos, principalmente na área de saúde, assistência social e agora na educação, isso tem sido desvirtuado. Em vez de ela complementar o serviço do Estado, ela vem tomando conta de quase todo o serviço. Na saúde, na assistência social, por exemplo, dificilmente hoje você encontra um equipamento que é 100% público. Ele é administrado por uma OS. E aí, todo o nível de rigidez e de fiscalização que você tem com o dinheiro público não foi transferido para aí. Por exemplo, hoje eu não consigo saber o quanto uma OS paga numa seringa, o quanto que uma OS paga numa gases, coisa que no Estado você saberia porque tem todo um processo de transparência, fiscalização, que deveria existir sobre as OS, mas as câmaras municipais, as câmaras estaduais não fazem leis para regulamentar todo esse processo, né? Eu, por exemplo, denunciei algumas OS em Cubatão e o resultado foi que eu sou processado. Eu tenho um documento mostrando que uma das OS que realizou serviço durante 6 meses em Cubatão, ela foi criada enquanto OS em 2012, enquanto OS da educação, não era nem OS da saúde. Ela apresentou um documento à Prefeitura de Cubatão para provar que ela tinha mais de 5 anos, de 2011. Isso é anterior à criação da empresa que está lá no cartão do CNPJ. Eu mostrei isso para o Ministério Público, mostrei isso para a Prefeitura e ela realizou o contrato todo. Né? Coisa que se fosse na rigidez, né, você coloca. Na transparência. Eu sou um servidor público, qualquer pessoa pode entrar no site de transparência de Santos de Cubatão e saber meu salário. Eu não sei quanto é que ganha um dirigente dessas OS. E quando a gente sabe, quando a justiça vai para cima, como tem vários casos, a gente vê aí diretores de OS recebendo 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Então isso vai um dinheiro, né, muitas vezes para a Caixa 2 já comprovado, consequentemente falta na saúde. Então acho que a primeira coisa é um rigor, uma fiscalização na ação dessas OS. A segunda consequência, que eu acho que ainda vai prejudicar muito, é que tem um debate. Os tribunais de contas, por exemplo, eles entendem que o funcionário da OS, que está lá atendendo única e exclusivamente o cidadão, ele deveria contar como um servidor público, mesmo que seja temporário, e contar como gasto em folha. As prefeituras hoje não fazem isso. Mas pode ser que haja um entendimento nos próximos anos e fazer e colocar em colapso as gestões públicas, que vai ter que somar isso e vai passar o limite de responsabilidade fiscal. Né? Então, até mesmo essa flexibilidade, né, que a OS daria, inclusive, de, na prática, burlar esse mecanismo de limite de controle salarial da máquina pública, não vai mais existir. Então, a gente precisa muito debater o papel que as OS têm hoje no país para o bem do cidadão. É isso aí. Como que você enxerga a atuação das redes sociais? Porque hoje em dia, todos nós, a gente virou ativista de rede social porque tudo está na rede social. Você acha que ela é mais benéfica ou é prejudicial? A minha visão hoje, no momento atual, devido ao papel que as fake news têm tido no debate político, é que ela é mais prejudicial, né? Quando as redes sociais surgiram, a gente entendeu que ela colocaria justamente como você falou, ficaria mais fácil fazer uma denúncia, né? Sim. Antigamente, se você tivesse uma denúncia de alguma coisa, eu acho que está tendo uma irregularidade aqui, ou a minha rua está ruim, você teria que entrar em contato com um jornal, aqui na região com a Tribuna, né, que é historicamente o canal da região, tanto na mídia impressa como na mídia digital. Talvez eles já atenderiam, talvez não. Hoje em dia você mesmo pode fazer isso, e muitas vezes esses posts viralizam, né, que é o termo que a gente usa. Isso é extremamente benéfico, né? Acho que se democratiza. Mas também não criou todo esse processo que a mídia também teria. Você não veria, por exemplo, a Tribuna divulgar uma notícia falsa. Né? E hoje em dia a gente vê essas pessoas ainda... né? A gente deu um poder na mão das pessoas que a sociedade não estava muito preparada para lidar com esse poder. E hoje ele tem um poder de influenciar eleições. Né? A gente já sabe o peso decisivo que essas correntes teve na eleição dos Estados Unidos, no Reino Unido para sair da União Europeia. E possivelmente nessa eleição, né? A gente tem aí um debate de candidatos que não vão ter um grande tempo de TV, mas que podem ir para o segundo turno via rede social. É positivo, mas minha grande preocupação é que a comunicação ela é algo muito complexo e exige muita responsabilidade. E essa responsabilidade social que, querendo ou não, os grandes jornais teriam,
Acho que falta um pouco no cidadão. A gente tem que debater muito isso, tem que virar matéria de escola, tem que debater socialmente para que a gente consiga democratizar e também espalhar essa responsabilidade social. Vocês usaram bastante, né? Em 2016 foi uma ferramenta muito importante para vocês. Sim. Vocês foram vítimas, assim, de muita fake news? Como que vocês fizeram para se livrar? Bastante. A gente lá teve uma coisa muito interessante e também que viralizou, era não responder um ataque. A rede social é muito ódio, as pessoas te xingam. E a gente conseguiu criar um clima na cidade que era para cada ataque um coração e 2 propostas. Isso. E aí a gente conseguia ver naquele momento pessoas que não faziam parte do nosso grupo, mas compraram a ideia fazendo isso. Uhum. Por exemplo, né, teve um vídeo que fizeram uma montagem com alguns deputados do PSOL, com a própria posições da rede, sobre questões de casamento civil igualitário, sobre aborto, sobre temas polêmicos, e colocavam opinião que não era nem minha, nem do Caio na nossa boca, com vídeos que circulavam dentro de setores sociais, especialmente os evangélicos. Usou muito, né, com a fala de pastores evangélicos a nível nacional, falando que não devia votar na gente, sendo que as pessoas nem sabiam qual era a minha opinião sobre esse tema, qual era Caio. Nem sabiam, não, nem perguntaram. E saíam espalhando esse tipo de coisa. Então a gente reagiu com essa ideia, né, de responder com mais, primeiro, proposta, ser propositivo. Segundo, não espalhar essa onda de ódio que muitas vezes essa rede social faz e que infelizmente leva até à morte. O caso do Guarujá, por exemplo, da cidadã que foi linchada por uma fake news que se espalhou no bairro que ela morava. Recentemente em Santos também teve o caso do segurança, né, que estava espalhando a foto de um de rapaz, um outro segurança que não, ficou apavorado, não tinha, ficou com medo. Eu se fosse ele, não sairia na rua, realmente. Teria medo de sair da rua, né? No caso do Bacará, a foto do suposto segurança que teria agredido o menino não era do agressor de fato, era de outra pessoa. Então isso é muito preocupante, muito perigoso. Porque a gente está falando onde você pode, devido ao alcance, desmoralizar, né? Essa página de vocês, a Cuba News, então essas páginas da região, às vezes eu dou uma olhadinha lá, tem 1000 compartilhamentos. Olha o tanto de pessoas que foram alcançadas na cidade por causa disso. Então a gente tem que muito cobrar, e aí eu gosto muito da página de vocês, tem sempre esse compromisso de informar sem cair nessa fake news, porque a gente pode estar sendo responsável ali mesmo que indiretamente a um lixamento, a uma caso de agressão. E o descontrole emocional hoje da população é terrível, fazer justiça com as próprias mãos, bandido bom é bandido morto. Exatamente. Tá terrível. Tá ruim. Vamos falar aqui em campanha. Financiamento de campanha, Maicon. Como que a gente pode combater aí o Caixa 2? Maicon, né? Eu tenho um modelo que eu imaginaria que seria o ideal, que é um financiamento público reduzido, não esse financiamento de bilhões de reais que eles aprovaram agora. A gente gasta muito dinheiro em eleições no Brasil, não deveria, para os cargos majoritários. Você imagina, por exemplo, o presidente do Brasil. O cara tem que andar o país inteiro para expor sua ideia. É impossível que ele tenha dinheiro para bancar isso. Então, acho que um financiamento público exclusivo para os cargos majoritários e que seja dividido, no mínimo, metade dele igualmente. Hoje no Brasil a gente tem esse financiamento público, é muito dinheiro e é concentrado nos grandes partidos. Os pequenos partidos recebem pouquíssimo dinheiro que não vai conseguir fazer campanha. Então, acho que esse é o primeiro e o segundo. O segundo, para os cargos legislativos, financiamento exclusivo individual de pessoa. Eu, cidadão, acredito no projeto. Exemplo concreto, né, o Caio, por exemplo, fez a sua vaquinha online, já quase alcançou a meta que ele colocou, que é até simbólica, que foi o quanto que a gente gastou na última eleição. Cerca de 15.500 alguma coisinha, né, cerca de 15 mil, 16 mil reais. E o cidadão que confia no projeto vai lá e... Opa, deu uma caída aqui na nossa conexão, mas já estamos de volta aqui. O Maicon, o Brasil ele passa por um momento muito difícil e algumas pessoas dizem que a culpa disso é a omissão daqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem. Qual a sua opinião sobre isso? Nas últimas eleições, eu vou usar Cubatão como exemplo. O número de abstenções nulos e brancos foram maior do que de votos do candidato eleito. Como você acha que a gente pode mudar essa realidade? Eu acho que as pessoas que têm um compromisso coletivo, elas têm que enfrentar esse debate político, têm que acreditar num projeto político. Se não acredita, constrói o seu. Eu valorizo muito. A gente tem aí, não é o meu ideal, mas tem o Novo, que construiu um partido desde o início. Tem o Livres, também está tentando construir um partido numa visão liberal no Brasil. Tem a Rede, tem o PSOL, tem a Frente Favela Brasil. Eu não acredito no PT, no PSDB,
no PCdoB, no PP. Constrói um novo projeto. Eu valorizo muito as pessoas, nos últimos anos, vêm fazendo isso. Porque se a gente que entende que não há saída para a construção da igualdade que não for na democracia, a gente então tem que ser um sujeito político e atuar para isso. Porque se a gente não entrar na política, ela vai continuar sendo descredibilizada por eles que lá estão. Eu não imagino que um Temer da vida vai sair da política. Né? Eu não imagino que um Cunha da vida vai sair da política. Eu não imagino que um Cabral da vida vai sair da política e não vão sair. Você pega, por exemplo, desses que eu citei, os filhos deles estão sendo candidatos. Né? Para citar um exemplo concreto, no Rio de Janeiro. Essas pessoas não vão sair da política. Se eu sair, se você sair, se as pessoas que têm uma posição pública saírem da política, eles vão se perpetuar mais ainda. Então, da parte da gente que entende disso, acho que é um momento de tomada de posição. Eu até coloquei um dos lemas da minha campanha, a primeira é essa, né? A gente vive em tempos partidos, tempos que homens e mulheres têm que tomar partido. Não partido político exatamente, mas partido de uma posição, defender essa posição, ir para o debate público, buscar algo e melhor. Buscar, e não de falar isso não ajuda, isso não transforma. Acho que a gente precisa fazer isso. Tudo igual. Né? Eles Né? dizem político é tudo igual. Igual. Gente, não é. A gente tem que se inspirar Não nos bons exemplos de quem fez isso, de quem atuou, de quem agiu, e ser essas pessoas. Né? Eu sempre fico imaginando ali 68, 69, 70, né? A ditadura militar consolidada, muito apoio social, né, o Brasil estava crescendo economicamente, né? A tal do primeiro deixar o bolo crescer e depois dividir, que era o slogan. Pra frente Brasil campeão da Copa do Mundo ali. As pessoas, nesse contexto, reagiram à ditadura e conseguiram derrubar a ditadura 9, 10 anos depois, né? Quando ela meio que se encerrou em 79, com a lei da anistia e tudo. Acreditando numa mudança. Então acho que eu, Michael, tento me inspirar em pessoas que mesmo nesses momentos ruins, péssimos da sociedade, foram lá e acreditaram. Né? Recentemente, o aniversário do Nelson Mandela acaba sendo também uma data de símbolo da luta por igualdade social, pelo peso dele, a mesma coisa, ficou preso lá décadas, não desistiu, não foi solto antes porque não aceitava ser corrompido pelo Estado do apartheid ali. Sim. Então acho que eu tento me inspirar nesses bons exemplos de pessoas que mesmo num tempo como hoje, muito difícil, elas deram a cara a tapa, foram debater um outro projeto de sociedade e transformaram a sociedade. Acho que a gente precisa que essas pessoas não saiam da política, porque se a gente sair, o cidadão comum vai nos acompanhar e vai sair também. A gente precisa enfrentar esse momento. Sim, é buscar, né, a conversa, o debate. Eu vou refazer aqui a última pergunta sobre financiamento de campanha, que foi bem na hora que caiu a nossa internet aqui. Como que a gente pode aí combater o Caixa 2, Michael? Você repete para a gente, por favor, que deu uma queda aí de conexão. Sim. Eu tinha dito que primeiro que, assim, manter a proibição de que empresas financiem eleições. Sim. A última eleição já foi assim, essa eleição já foi assim. O que os grandes partidos fizeram? Eles aprovaram um fundo eleitoral exclusivo de campanha, o FEFEC, né, que é o termo correto para esse fundo, bilionário, algo em torno de 30 bilhões que vão ser divididos pelos partidos no país inteiro, e mais, além de fazer isso, concentrando nos grandes partidos. Sim. Né? PSOL, Rede, Novo nem aceita o fundo partidário, né? É uma das coisas que colocaram no estatuto. Mas vão receber um valor mínimo. Então, acho que assim, tem que ter financiamento público em campanha, exclusivo para campanhas majoritárias, distribuído igualmente e de um baixo valor. A gente não precisa gastar 300 milhões numa campanha, como os candidatos a nível nacional gastaram nas últimas eleições para serem eleitos. PT, PSDB. Não existe, não tem sentido nenhum. Você pagar para um marqueteiro, para um cara... Marketing, né? Ele vai mostrar ali... Vai alterar a realidade. Essa é a lógica do marketing, do cinema, desses profissionais, né? Vai fantasiar. Paga 60 milhões, 70 milhões para o marketeiro. A gente tem que excluir isso da política, né? E financiamento de quem acredita na política individual com limite, né? 5 mil reais. Eu posso doar até 5 mil reais, independente se eu sou um desempregado ou se eu sou o Abílio Diniz, que tem milhões para dispor. Porque também fica muito desigual. Os candidatos ricos, né, se for só financiamento individual sem limite, quem tem muito dinheiro vai conseguir financiar quem ele acha que deve ser candidato. Quem é trabalhador não vai ter essa possibilidade. Então, um limite por pessoa física para que a gente tenha uma eleição mais de debate de ideias e menos marketing. Né? Acho que isso é fundamental. É isso aí. A gente está chegando aqui no final da nossa transmissão. A última pergunta, eu costumo perguntar qual a sua ideia para ajudar Cubatão.
Mas como você, Maicon, você é uma pessoa que é regional, né? Você tem um pouquinho de São Vicente, você tem um pouquinho de Cubatão, de Santos. Qual a sua ideia para ajudar Santos, Cubatão, na sua visão, o que pode melhorar aí um pouquinho em cada cidade? Acho que o primeiro é o agir. A gente tem aí diversos projetos sociais maravilhosos, né? Eu faço parte de alguns que eu não vou citar aqui porque eu não quero imaginar que eu estou fazendo uso político desses projetos, mas eu individualmente faço trabalho social. Acho que todo cidadão ele tem que atuar para o bem comum da sociedade. A gente precisa muito disso. Então tem projetos sociais maravilhosos. Eu, enquanto profissional, tenho a minha ação enquanto professor, algo que eu valorizo demais para fazer isso. E acho que fundamentalmente também aí é a gente contribuir para que a nossa região encontre uma nova vocação. Acho que é fundamental que a gente encontre essa nova vocação para tomar o espaço que a indústria teve. Né? Acho que Cubatense sabe o quanto está sofrendo, né? Bastante. Usiminas sendo fechada, ali aquele polo sendo fechado. Então a gente, né, a cidade está até tentando fazer isso, mas pode ser uma área de transporte de cargas também. É uma nova vocação, mas a gente tem uma beleza natural riquíssima, que é pouquíssimo explorada. Tem a capacidade de ser um centro tecnológico, né, para dar conta dessa quarta revolução industrial que está ocorrendo. A gente precisa alcançar uma nova vocação, porque historicamente formou a Baixada Santista. Né, a gente era, no século XIX, ali, área de sitiantes, Cubatão, banana, tudo. Porto de Santos com café, século XX, indústria. Boom! A região cresceu, se desenvolveu. Né? Eu, por exemplo, sou filho de imigrantes, só vieram para a região da Baixada Santista devido ao polo industrial. Meu pai trabalhou a vida inteira em áreas relacionadas ao polo industrial, mas isso não tem mais a capacidade de trazer e propiciar qualidade de vida para todos os cidadãos. Então, acho que fundamentalmente a gente debater um novo modelo econômico que respeite a natureza, que seja biossustentável, mas que também traga qualidade de vida para o nosso cidadão, que é o fundamental. Sim, é isso aí, gente. Ó, vou mandar aqui um alô pro pessoal que tem sempre participado aí das nossas lives, né? Hoje a audiência estava bacana, hein? Vou dar um abraço aí pro Júnior Silva, pro Esquilo, pro Juan, pro Marco Silva Paula, pro Alessandro Branco, pra Gisele, a Luciene, o Jonathan, a Vivian Gregório, minha amiga Vivian, um beijo, Vivian. A Selma Gli, Fabiana House, Christian Salgado, Leandro Silva, o Dinei, pessoal do nosso grupo lá, Ideias e Debates, obrigado aí pela audiência, hein? O Alex Tavares, o Wilson Fernando, Leonardo Correia, Fabrício Fernandes e o Manuel Ramos. O pessoal que está acompanhando a gente, lembrar que daqui a pouquinho esta live ela está no YouTube, tá, gente? Procura lá, YouTube/Ideias para Ajudar Cubatão, que a gente está no YouTube também. Maicon, quiser aqui já aproveitar o gancho aí para divulgar suas redes sociais, você fica à vontade. Muito obrigada, eu adorei bater esse papo com você. A gente foi super bem recebido. Estou apaixonada aqui pelo gato do Maicon. Ele tá para cá, para lá. Eu já quero levar ele para minha casa. Não. Muito bacana. Fica à vontade, Maicon. Hoje fica, nem vem com essa não. Ali, ó. Gente, olha que olha coisa que linda. lindo. Eu tô tá apaixonada. ficando famoso, hein, Odin? Tô apaixonada, Então, Odin. primeiro, a gente estava falando aí de redes sociais. Sim. Reconheci vários nomes aí que a gente vai debatendo ideias em cidade, divergindo, tudo. Mas sempre com muito respeito, que eu acho que, né, deve colocar. Então, obrigado aí pela audiência. Quer saber um pouquinho mais sobre as ideias de campanha, sobre o que a gente coloca, enfim, sobre outras ideias também. Eu sempre tento colocar que a minha página seja instrumento de divulgar boas políticas, quando eu vejo que há boas políticas, né? Sim. A Prefeitura de Cubatão, por exemplo, instituiu o pregão eletrônico recentemente, uma excelente política pública. E eu divulguei essa política pública. Eu acho que boas políticas públicas, independente de quem seja autor, devem ser divulgadas, que é assim que a gente transforma a sociedade. Facebook, Professor Maicon Santos. Instagram também, Professor Maicon Santos. E meu perfil é onde eu debato. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigado pela participação.